Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pai, pastor, hoje não é dia de ceia, não. E o senhor está aqui, eu estava falando com o Diogo, meu irmão Diogo lá fora. Eu estava um pouco até meio resfriado, na quarta-feira não vim. E aí, resolvi descansar um pouquinho. Aí ontem a minha esposa falou, Davi, amanhã é ceia? Eu falei, não, é porque teu nome está para pregar domingo. Eu quero dar uma notícia para vocês. Eu estou aqui. Amém? Para a honra e para a glória de Deus. Amém. Mas eu tenho uma mensagem. Já está aqui. Você tem potencial. Acredite. Quantos tem potencial aqui? Levanta a mão. Agora eu quero fazer uma pergunta mais especial. Quantos acham que pode aumentar o teu potencial? Então eu vou falar para você nesta noite. Vou falar sobre coragem. Vou falar sobre acreditar e vou falar sobre potencial. Mas antes eu quero... Enquanto eu estava preparando essa palavra, irmãos, Deus, eu tenho orado pela igreja sempre, eu creio que os pastores também têm feito isso. E com relação ao domingo da ceia, que eu mandei aquelas fitas vermelhas. Quantos pegaram a fita vermelha? Irmãos, 5 pessoas apenas me mandaram o retorno pelo zap. Das 5, 3 já mandaram o testemunho da porta aberta. Amém? Queridos, você precisa crer no que Deus quer fazer na tua casa, na tua vida. Amém? Então, essa noite eu vou falar sobre você tem um grande potencial. E para falar no grande potencial, irmãos, eu vou falar sobre o improvável Neemias. Todo mundo conhece a história de Neemias, né? Neemias foi aquele homem que ele recebeu a notícia da invasão e a destruição da terra dos pais, e a Bíblia diz que ele orou, chorou, mas eu tenho uma história especial para você nessa noite, porque pastor Diogo no início disse que essa é uma noite que não vai ser igual. Deus nesta noite, irmãos, vai fazer algo na tua vida. Quantos recebem isso, irmãos? Deus nesta noite vai fazer algo na tua vida. E eu quero abrir a Bíblia contigo no livro de Neemias, no capítulo 1. Você pode acompanhar aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do que leu, no 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus. E aí Neemias ele faz uma oração no versículo 5, 6, mas no versículo 6 ele fala assim, olha, e estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faças confissão pelos pecados dos filhos que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém. Deixa eu dar uma paradinha. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui no teu altar. Abençoa a tua palavra, unja, Senhor, cada coração, prepare cada coração para esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, primeiramente eu quero falar para a igreja, temos algum corajoso aqui? Corajoso, levanta a mão. Quantos são corajosos aqui? Temos, né? Então, primeira coisa que eu quero focar nessa noite, irmãos, é esse homem, Neemias. Para quem não sabe, Neemias era o copeiro.
Ele trabalhava no palácio, ali servindo o vinho ao rei, provando do vinho antes do rei beber. Ele era um simples copeiro. E você vai ver no final da história que Neemias, ele trocou a taça do vinho pela mão de obra de uma construção. Ou seja, de copeiro ele virou engenheiro. Você sabe, irmãos, que Deus pode mudar a tua história nessa noite? Porque eu vou falar sobre o potencial. Se você começar a entender que você tem um potencial mais do que você está fazendo, talvez você ache que está fazendo muito. Eu vou dizer por mim, irmãos. Eu trabalho, você sabe que eu trabalho, é uma mensagem por dia, você que me acompanha sabe, eu faço os trabalhos na rua, tenho trabalho com cracudos, mas eu acho, irmãos, que eu não faço nem a metade do que eu posso fazer. Quantos acham, irmãos, que pode fazer 50% mais aqui? Amém. Deus vai te capacitar para isso. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Deus vai te capacitar para isso. Então, algumas palavras que eu tenho ministrado, eu falei sobre, vamos aqui, Josué, não vou falar sobre Davi. Davi era o quê? Davi era um pastorzinho de ovelhas, se tornou o quê? Rei. Eu quero que você saiba, irmãos, que por mais que você não queira acreditar, hoje é a noite que Deus vai fazer você triplicar o teu potencial. Porque quando você muda, irmãos, você determina a tua vida ser mais, Deus vai te dar mais. É um processo, irmãos. Eu vou servir mais a Deus, eu vou receber mais de Deus. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, você vai servir mais a Deus. E pode esperar que Deus vai te dar mais. Então, Neemias, irmãos, ele foi um homem, além de todas as qualidades, ele foi um homem corajoso. Por quê? Porque ele foi audacioso, ele foi bastante corajoso de ir ao rei e abrir o coração para o rei. Né? Eu estava falando assim, não é todo rei, irmãos, que vive ouvindo conversa dos outros, mas esse rei, irmãos, que era um abençoado de Deus, deu assim a oportunidade a Neemias a fazer essa confissão. Neemias começou a falar com ele, olha, meus pais, a terra dos meus pais foram destruídos, houve muitos exilados, os muros foram derrubados. E eu quero, irmãos, dar uma paradinha aqui, para falar que o principal objetivo de Neemias era reconstruir alguma coisa que foi destruído. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Tem alguém nessa noite que precisa reconstruir alguma coisa? Faça assim, ó. Uma, muitas, amém. Queridos, essa noite Deus vai te dar uma estratégia para começar a tua reconstrução. Amém ou não amém? Irmãos, deixa eu pregar. Fala amém. Aleluia. Então, Neemias, ele... Vamos lá ver o que... Eu estou impressionado com Neemias, sabe? Eu coloquei aqui Neemias de improvável e coloquei aqui Neemias, ele foi promovido, né? Como eu falei, né? De copeiro do rei a governador de Jerusalém. Neemias, ele tinha algumas qualidades, ele era corajoso e por causa dessa coragem, ele acreditou. Você precisa, irmãos, acreditar que aquele sonho que você tem vai acontecer. Tem muita gente nessa noite, irmãos, que tem sonhos que estão meio bloqueados. Eu profetizo aqui, irmãos, vai acontecer. Não, vou repetir, irmão, você não está entendendo. Vai acontecer. Você precisa, irmãos, primeiramente, ter coragem. Ter coragem como Neemias teve. Coragem de ir ao rei. Coragem
de apresentar o projeto. O rei perguntou: o que você quer? Eu quero lá, eu quero ir na cidade. Irmãos, olha só o que o rei deu para Neemias. No versículo 2, no capítulo 2, irmãos, capítulo 2, disse o rei, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E olha só, irmãos, e ainda disse o rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, e para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei deu, porque a boa mão do Deus era contigo. Então fui aos governadores da linha Eufrates, entreguei as cartas ao rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Queridos, preste atenção no que eu vou falar. Além de audacioso, você precisa ser audacioso também. Neemias, ele era atrevido. Olha, ele não pediu pouco, não. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos pedido pouco. Tem pessoas, irmãos, que pedem pouco, recebem. Eu quero falar para você aqui, agora, que aumente o teu pedido. Não fica com essa falsa humildade. Ah, se Deus me der um carrinho, um fusquinha. Irmãos, pede um carro melhor. Ah, se Deus me der uma casinha com um quartinho, peça uma casa de 3 quartos. O nosso problema, irmãos, é que pedimos. Olha, e Tiago diz assim: olha, pedis e não recebeis, porque pedis. Tem muita gente pedindo mal. Essa noite, irmãos, você vai sair daqui pedindo bem. Amém? Então vamos lá. Aí, veja só. Vamos lá, irmãos, que Neemias não tivesse o atrevimento de fazer aquela lista de pedidos para o rei. Olha, pediu carta para o outro rei, pediu carta para os pedágios das cidades onde ele ia passar, onde os governadores. Ele pediu licença para entrar na floresta, para tirar as madeiras, cortar as árvores para fazer as madeiras. Então, ele pediu muita coisa. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos? Tudo que pedires com fé, crendo. Então, nós não podemos, irmãos, ficar a vida inteira, irmãos, correndo atrás. O crente, irmãos, não pode correr atrás. O crente tem que chegar na frente. Amém? Porque a bênção vai te alcançar. Se você for fiel, Deus vai te dar a bênção. Mas nós estamos, o ano entra, sai outro ano, começa outro, e a gente fica assim, molengando, fica capengando. Irmãos, Deus não vai tirar você nesta noite aqui mais capenga. Deus vai te dar hoje uma estratégia para você sair daqui com uma grande vitória. Primeira coisa que Neemias fez foi liberar o projeto. Ele precisava de cartas. Mais na frente eu vou falar um pouquinho a importância dessas cartas. Eu estava pensando aqui, irmãos. Você sabe qual é o nosso maior adversário?
Quem sabe qual é o nosso maior adversário? Somos nós mesmos. Nós que ouvimos palavras negativas, tem muita gente, irmãos, que é perito em ouvir conversas negativas. Você precisa, irmãos, fechar o ouvido para o diabo. Tem muita gente que está deixando o diabo trabalhar de graça na tua vida. Qualquer coisa o diabo, pastor, o diabo está fazendo um estrago no meu trabalho, pastor, o negócio lá em casa está ruim. Irmãos, se o diabo quisesse, ele ia processar muita gente por calúnia. Sabia? Irmãos, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, somos nós mesmos. Somos nós que não perseveramos na fé, não confiamos no poder de Deus. E você vê, irmãos, nós cantamos, você vê as músicas que a gente canta, é muito linda, né? Mas vamos viver essas letras, irmãos. Amém, irmãos? Vamos viver essas letras. Não vamos só cantar, não. Né? Diante do trono, eu estou no lugar, né? Que não consigo estar em outro lugar. Porque quem tem a presença de Deus, irmãos, não quer mais ter outra coisa. E, na verdade, nós saímos daqui. Quando Pedro, olha para mim que eu vou te falar uma coisa. Quando Pedro estava atravessando em cima do mar, da praia, o mar lá, Jesus disse: Pedro, vem. Pedro foi ou não foi? Mas no meio da viagem, o que aconteceu? Aí Jesus disse para ele: por que ficou com medo, homem de pequena fé, né? Irmãos, pequena fé não é essa fé que você fala assim, pastor, aumenta a minha fé. Não, a fé pequena, irmãos, é uma fé temporária. É aquela fé que você está ouvindo essa palavra hoje, você se enche de fé, mas chega ali na esquina. Aí chega em casa, você encara aquele problema de novo, a tua fé. Irmãos, a tua fé que você vai sair daqui tem que perdurar até o final da semana para você ouvir outra palavra. Tá bom? Então, esse é um problema que tem atrapalhado muita gente a não avançar. É pequena fé. Uma outra coisa, eu coloquei aqui potencial. Por quê? Por que Neemias, irmão, resolveu reconstruir o muro? Reconstruiu a cidade. Primeiro, porque ele teve coragem. Segundo, porque ele acreditou. Terceiro, porque ele viu que ele tinha um potencial. Quantos já tiveram uma bicicleta de 10 marchas aqui? 10 marchas. Mas quantos já viram uma bicicleta de 10 marchas? Você sabe, irmãos, que todo mundo compra. Você vai comprar uma bicicleta, eu quero de 10 marchas, não é assim? Ninguém quer uma de 2 marchas. Mas olha o que acontece, irmãos. 90% das pessoas que compram uma bicicleta de 10 marchas só usa a primeira e a segunda. Por quê? Nós somos assim também, irmãos. Deus te deu, irmão, dentro de você, um potencial de 10 marchas, mas só está usando 2. É assim ou não é? Existe um provérbio popular que diz, é uma música também que canta assim, eu só ponho meu chapéu aonde eu posso. Como é o sambinha, o seu Charleston? Eu só ponho, não tem assim, eu só boto meu chapéu. Irmãos, no reino de Deus não existe esse provérbio. Você pode colocar o chapéu onde você quiser, que Deus vai te dar capacidade de se apanhar. Amém? Você pode. Eu me lembro de uma. Nós íamos comprar aquele terreno ali da Paz de Januário. Eu reuni a igreja aqui, na época, para falar o preço. Não era aqui não, porque a gente não estava aqui, estava ali na Estrada Velha, no galpão. E aí, uma irmãzinha falou para mim assim, pastor, obrigado, pastor, é muito caro, vamos comprar um terreninho ali, ou alugar e fazer uma igrejinha. Queridos, tem muita gente assim, tem muita gente pensando pequeno. Deus quer te dar mais.
Deus quer, fala para o teu irmão, Deus quer te dar o melhor. Você precisa, irmãos, começar a viver o que Deus está preparando para você. Dentro de você tem um potencial maior do que você está usando. Amém ou não amém? Eu me lembro, eu sempre me lembro disso. Eu tinha um amigo de infância chamado Mauro. Ele era aquele que era novo, mas ele tinha um corpão. Ele tinha 12 anos, 13 anos, mas ele tinha um corpo alto, ele era alto, fortão, mas ele apanhava de todo mundo. E um dia ele descobriu que ele era forte. Meu irmão, pastor Diogo, ele saiu batendo em todo mundo, inclusive em mim, porque eu dava muito cascudo nele. Gente, ele foi a forra de todo mundo que batia nele, porque ele descobriu o potencial que ele tinha. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, o teu potencial é muito mais do que você tem, do que você é. Aí nós ficamos igual a música, na mesma praça, no mesmo banco, na mesma coisa. Aí passamos a vida inteira, irmãos, na mesma situação. E Deus quer te dar o melhor emprego, o melhor casamento, quer te dar o melhor carro. Você crê nisso, irmãos? Então Neemias, irmãos, ele entendeu do potencial que ele tinha. E ele foi para lá. Começou a trabalhar, né? Eu botei aqui, a igreja, eu vou dizer assim, até para a igreja mesmo, estão usando 10% do potencial. Esta noite, irmãos, Deus vai te dar capacidade para você reconstruir aquilo que você mesmo diz: eu não posso. Porque nós começamos a usar essas palavras: isso não é para o meu bico não. Que isso, pastor? Isso é grande. Irmãos, a tua vitória já está construída desde o ventre da tua mãe. Quando acredita nisso, irmãos? Desde você, algo muito forte que Deus já preparou para você. Eu estava me lembrando de um menino que estava filho de uma pessoa crente. Ele disse: pastor, ora por mim, porque eu vou fazer um treino hoje no campo, e lá vai ter vários oleiros. Eu falei para ele: meu filho, você não precisa de oleiro não, joga a tua bola, que Deus já preparou a tua vitória. Você está entendendo, irmãos? Você não precisa ficar arrumando argumentos ou estratégias para poder. O que é teu já está preparado. Fala para o teu irmão: o que é teu? Eu não ouvia. O que é teu já está preparado. Aí ficamos, irmãos, procurando candidatos, procurando pistolão, procurando. Irmãos, se é teu, é teu. Se é teu, é teu. Quando eu era do mundo, eu usava essa frase: o que é do homem, o gato não come. O que é teu, Diogo, pastora, o que Deus já preparou para vocês, ninguém vai tirar. Pode vir esquema, pode vir isso, aquilo. O que Deus... Querido, eu nunca me preocupei com isso. Sabe por quê? Porque o que está dentro de você, irmão, já está preparado desde o seu nascimento. Eu quero... Uma das estratégias principais de Neemias, sabe qual foi? A Bíblia diz aqui no versículo
no versículo 11 do capítulo 2, versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém, onde tive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens iam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Deixa eu parar um pouquinho, irmão, para falar sobre esse tema. O diabo, irmãos, o diabo, ele escuta o que você fala, sabia disso? Se você falar, se o marido falar para a esposa, olha, eu vou comprar o terreno do lado, o diabo escuta, ele vai fazer tudo para não comprar. Sabia disso, irmãos? Mas se o irmão só orar e botar sua esposa para orar, o terreno é de vocês. Quanto recebe isso, irmãos? Nós temos um hábito, dizem que as mulheres, mas não, os homens falam mais. Gente, e o homem, quando dá para ser fofoqueiro, meu irmão, sai de baixo. Nós tivemos uma ovelha aqui, uns 10 anos atrás, e ela era doida para comprar uma casa própria. Escuta essa, irmãos, é importante para você entender isso. E olha o que aconteceu. Um dia ela foi levar a filha na escola, e uma senhora, uma casa muito bonita que ela gostava muito, disse, lá na porta da escola, olha, meu marido foi transferido para Brasília, e nós estamos vendendo a casa. O primeiro que chegar com tanto, leva a casa. Eu vou contar essa história para entrar no assunto, último assunto desta noite. O que ela fez? Ela foi para casa. Ela foi para casa, irmãos. E tinha outra vizinha que também tinha o mesmo sonho dela, mas era uma ímpia, uma mulher, falava besteira, falava contra a igreja, debochava dela, embora se davam bem, mas se debochava dela. O que ela fez? Ô Maria, não sei se o nome era Maria. Ô Maria, você não sabe, Deus é muito bom. Olha, sabe aquela casa que a gente adora, que a gente queria comprar? A mulher me chamou de estar vendendo. Olha, vou esperar meu marido chegar do trabalho, vou falar para ele, nós vamos comprar essa casa. O que a vizinha fez? Era meio-dia, ligou para o marido, não a crente, a outra. Ligou para o marido, pediu o marido vir correndo. Foi lá, mentiu, disse que a mulher que ela falou não queria comprar a casa. Foi lá no banco, fez o depósito que o cara queria, fez o documento de compra e à tarde a casa estava vendida. E a mulher não sabia de nada, esperou o marido chegar de casa. Olha o marido, mais lenga-lenga ainda. Não, benzinho, amanhã vou pedir o patrão para sair na hora do almoço para a gente ir lá. Irmãos, quando foi lá no dia seguinte, a casa já estava vendida desde o dia anterior. Sabe por quê, queridos? Por causa de uma palavra de uma crente. Por isso que a Bíblia diz que os filhos da luz é mais prudente do que os filhos das trevas. O sonho dela de anos foi por água abaixo por causa da língua. Eu estou entrando aqui, irmão, para falar sobre uma outra atitude de Neemias, iniciativa. Falei isso na outra palavra. Uma das coisas, irmãos, que vai mudar a tua vida é iniciativa. Eu quero falar para você, irmão, iniciativa é para já. Fala para o teu irmão, iniciativa é para já. Aquela mulher, irmãos, que eu falei dela, se ela tomasse iniciativa de lá, na mesma hora ligar para o marido, ela não perdia a casa. O nosso problema, irmãos, que nós estamos tomando iniciativa para a semana seguinte. A nossa, eu coloquei aqui a iniciativa, irmãos, ela é uma porta aberta para o pecado. Perdão. A iniciativa é uma porta aberta para a tua vitória. Está entendendo? Quando você toma iniciativa, irmãos, a vitória vem logo.
A iniciativa, ela não pode... eu botei aqui. A iniciativa é uma porta fechada para a preguiça. Sabe o que é a pessoa preguiçosa? Amanhã eu vejo isso. Semana que vem eu vejo isso. E quando você vai ver, você já perdeu a bênção. Irmãos, esta noite eu quero chamar você ao que Deus fala a você nesta noite. Se você puder ainda hoje, toma a iniciativa e faça. Por quê? Porque Deus vai te dar muitas vitórias. Deixa eu colocar aqui uma coisa para mim. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero focar aqui sobre a coragem de Neemias, é que Deus quer dar armas novas nesta noite para a tua vitória. Sabe por quê, irmãos? Estamos assim, demorando a tomar decisões, porque as nossas armas estão cansadas. Eu estava me lembrando aqui, que quando Davi matou Golias, ele matou Golias com o quê, irmãos? Qual foi a arma que ele matou Golias? Foi com uma funda, não foi? Foi ou não foi? É ou não é, irmão? Mas olha, a arma que ele cortou a cabeça de Golias, não foi mais aquela funda, foi uma espada. O que eu quero mostrar nesta noite, irmãos, é que tem pessoas nesta noite aqui, que estão lutando com armas antigas. Eu vou falar uma coisa que Deus falou comigo para esposas. Esposas estão lutando em casa com as armas antigas, com palavrão, com xingamento, lembrando, você quer isso? Irmãos, Deus vai te dar uma arma nova nesta noite. E qual é a arma nova? Quando vier toda a pressão do marido, ou se for ao contrário, você vai ter uma arma nova. O nome de Jesus. Você vai começar a orar. Você vai começar sozinho, sozinha, orando. E Deus vai mudar a história e vai te dar essa vitória. Amém ou não amém? Então, comece a usar as armas novas para que Deus possa mudar a história da tua vida. Eu quero, irmãos, encerrar esta palavra falando para você que aquilo que parece improvável, aquilo que tem muitas pessoas nesta noite que já colocou no teu coração que é improvável. Não, pastor, jamais eu vou conseguir isso. Irmãos, o teu jamais acontece hoje. Aquilo que o teu próprio coração limitou, porque nós temos esse problema, irmãos. Nós limitamos as nossas bênçãos. Nós achamos que não podemos. E tornamos aquilo improvável. Olha, vocês se lembram de Gideão? Preguei aqui sobre Gideão. Gideão era o quê? Era um rapazinho que ficava lá se escondendo dos midianitas. Por causa de uma atitude de Gideão, ele se tornou o governador de Israel. José foi a mesma coisa. José era um filho odiado, um filho discriminado, se tornou primeiro governador do Egito. E você vai ver aí pela história que muitos que achavam improvável se tornaram grandes personalidades. Deus vai fazer nesta noite pessoas saírem daqui como grandes personalidades. Irmãos, eu tenho sempre usado essa palavra. Eu sempre falo que eu subo aqui não como sobe o pastor Diogo, não que ele não seja um profeta, mas como o pastor Renato, mas eu subo aqui como profeta para a tua vida, para dizer para você que o que Deus vai fazer na tua vida, e se você crer, vai acontecer. E hoje eu vou falar para você uma coisa. Primeiro, as pessoas que estão querendo reconstruir alguma coisa, levanta a mão aqui de novo, quero ver, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9, 10. Para essas pessoas, irmãos, começa hoje a reconstrução. Não, esse amém é de velório, irmãos. Eu quero um amém de quem crê. Começa hoje a reconstrução. Amém. Aleluia. Segundo, eu quero falar para as pessoas que estão usando só 20% do seu potencial. Quantos querem crescer? Quantos querem, irmãos, que esta noite Deus aumente mais 1% do teu potencial? Está pouco. 2%. 4%. 5%. Irmãos, esta noite Deus vai mudar a tua história e vai te dar um potencial 100%. Poxa, mas é muito fraco esse amém. O que eu faço, pastor? 1000%. Aleluia. Eu quero orar por você.